A alimentação pode influenciar o nosso sono de várias maneiras, sabia disso? Mas então, gente, o que é aconselhável comer ao longo do dia? Qual o melhor horário para fazer as refeições? Vamos conferir tudo isso agora, na prática. Você sabia que a alimentação influencia diretamente no sono e vice-versa? No quadro Na Prática de hoje, eu converso com a nutricionista da Santa Casa BH sobre a relação entre os dois. O sono e a alimentação eles estão totalmente relacionados, porque o sono ele é uma função fisiológica adequada. E para ela estar adequada para o funcionamento, né, dos nossos sistemas nervosos, do nosso corpo mesmo, ele tem que estar adequado. Então, a alimentação influencia o sono e o sono influencia a alimentação também. Então, a gente fala que os dois estão correlacionados. Porque o sono ele é fundamental também para contrarregular os hormônios que são relacionados com a alimentação. Então, por exemplo, a gente tem hormônios que estimulam o apetite e os hormônios que contrarregulam esse apetite. Então, se eu tenho um desbalanço da leptina e da grelina, né, que são esses hormônios que eu estou falando aqui, esse paciente tem, por causa, né, dessa falta de sono, essa privação de sono, desregula esses hormônios e aí essa alimentação ela fica contrabalanceada. Então, tende a comer alimentos mais calóricos, alimentos mais gordurosos. Esses indivíduos eles vão consumir alimentos mais calóricos e com isso vai aumentar o ganho de peso também. E tem estudos que comprovam que o aumento da circunferência da cintura, da circunferência do pescoço estão relacionados, né, à obesidade, piora a questão do sono e aí desregula, né, toda essa questão mesmo da fome e da saciedade. Se você é daqueles que gosta de tomar um cafezinho durante o dia, é preciso ter cuidado. Isso pode acabar prejudicando a qualidade do seu sono. Então, quando a gente pensa que tem que ter uma alimentação adequada, que a gente fala em quantidade, qualidade, tem alguns alimentos também que a gente deve evitar. Então, alimentos que contêm cafeína, alimentos que têm grande quantidade de gordura, né? Por quê? Porque a cafeína ela é um neuroestimulador. Se esse cérebro está estimulado, os campos responsáveis, né, por esse processo de sono, ele tem um desbalanço e aí essa pessoa vai ficar em estado de alerta. Já no caso da gordura, né, tem estudos que comprovam que o consumo exagerado de gorduras antes de dormir pode também influenciar o sono, para essa pessoa não atingir esse sono profundo. Então, a digestão da gordura ela é mais lentificada e nesse processo de sono tem essa influência negativa, né, tendo esse despertar com mais frequência. É recomendado, né, a gente ter um período de pelo menos 3 horas antes, né, e se esse paciente ele tiver algum comprometimento do sono, a gente recomenda não fazer o uso desses itens. Né, se ele já tem uma insônia pré-estabelecida, se ele tem algum problema de sono mesmo, e que impacte no sono, esses alimentos eles devem ser evitados, né? Se por um lado a cafeína e a gordura são prejudiciais para uma boa noite de sono, alguns alimentos podem auxiliar na qualidade do seu descanso. Tem diversos alimentos que eles contribuem, né? Então a gente tem aí os laticínios, peixes, vegetais folhosos, alguns carboidratos, né? Que são mais simples também, estimulam esse início do sono porque dão essa sensação para o cérebro de uma determinada tranquilidade, né? Não são tão estimulatórios que podem ser consumidos também. Alguns chás também, né? Então a gente tem a camomila, que ajuda também nesse processo, a erva cidreira. Tem outros chás também que auxiliam nesse processo do início do sono. Então o doce tem uma relação fortemente associada com o sono, porque indivíduos que têm insônia, eles têm uma predisposição maior à preferência, né, de paladar de alimentos mais adocicados. Então, o consumo abusivo de doces também entra naquela questão do aumento do peso, do aumento da obesidade, que impacta também a questão do sono. Então, a gente tem que pensar numa dieta bem balanceada, que tenha todos os componentes necessários, né, que a gente fala ali em quantidades e qualidade mesmo, para não impactar negativamente esse sono. A nutricionista da Santa Casa BH, Hospital de Alta Complexidade, também alerta sobre a quantidade de comida que você ingere antes de dormir. A gente tem que pensar que tem que ser uma alimentação de boa qualidade, em boas quantidades. Se a gente for pensar em volume, uma dieta que vai dar aquela plenitude gástrica para esse indivíduo dormir à noite, ele vai ter um comprometimento, porque a barriga vai estar mais cheia para ele dormir. Ele não vai atingir o sono REM, e aí ele vai ficar tendo, né, algumas oscilações desse sono, e aí impacta negativamente, né? Porque vai estar acontecendo um processo de digestão, ele não atinge o sono pleno por esse motivo, e aí, né, pode
desencadear outros fatores também relacionados ao sono. Por isso, para uma boa qualidade de sono, é necessário garantir que a sua alimentação seja boa e equilibrada. A alimentação ela é fundamental nesse processo e principalmente para aqueles, né, que têm já um processo de sono instaurado por alguma causa. Então, tem estudos que demonstram que a obesidade, o sobrepeso, eles têm uma correlação negativa com o sono, impactando negativamente o sono. E aí, a gente entra com uma alimentação adequada para regular esse peso, né, para chegar em níveis mais adequados. E com isso, tem uma melhora significativa do sono. Não tem que ter uma mudança radical. A gente fala que não devem ter radicalismos na nutrição. Porém, as exceções que são feitas com uma determinada frequência, elas devem ser evitadas. Então, comer o sanduíche uma vez na semana, à noite, com uma Coca-Cola, né? A gente tem que ponderar qual benefício isso vai trazer e qual benefício também não vai trazer. Então, o equilíbrio é a chave de tudo. Não adianta a gente pensar numa alimentação sem cafeína, sem gorduras, sem carboidratos, né? A gente tem que fazer uma alimentação mais adequada para ter essa promoção do sono. Esse foi o quadro Na Prática de hoje. Um abraço para vocês e até a próxima.